Olá, começa agora o Bom Dia Jacareí dessa sexta-feira, dia 19 de maio. Nessa edição vamos falar sobre a Lei da Parada Segura, cujo objetivo é dar mais segurança às mulheres que usam transporte público em Jacareí. E ainda tem a agenda do esporte, a agenda cultural e além da participação no segundo bloco do Wagner Rodrigo da Silva, diretor cultural da Fundação Cultural de Jacareí. Agora, na primeira parte do Bom Dia, está aqui no estúdio a nossa colega Tamires Vick do Bom Dia. Bom dia, Tamires. Quais são os seus destaques de hoje? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Elton. Bom dia para o pessoal que está em casa. O meu destaque de hoje, Patrícia, é sobre os atletas do rugby daqui de Jacareí, que vão fazer uma ação amanhã, entre as 9 até o meio-dia, arrecadando agasalhos. Então, eles têm essa campanha do agasalho, que eles sempre costumam fazer. Então, eles vão passar em alguns bairros da cidade, que são esses aqui: Cidade Jardim, Balneário Paraíba, Jardim Didinha, Panorama, Jardim do Portal, Jardim São Luís, Bandeira Branca 1 e Bandeira Branca 2. Então, o pessoal que mora nesses bairros, fiquem atentos que o pessoal do rugby vai passar de casa em casa arrecadando, então, agasalhos, cobertores, e vale ressaltar que precisa muito do bom senso nesses momentos, né? A gente não deve doar algo que a gente não gostaria de ganhar também. Então, fique atento, às vezes alguns reparos, né? Um botão já conserta a roupa e ela pode ser doada. Então, pessoal, fique atento que eles vão passar para arrecadar essas roupas e eles também vão deixar em alguns pontos da cidade também, né, umas cestas de coletas para quem quiser doar. E esses lugares são o Colégio Antônio Afonso, Supermercado Mactube, o Spânio, Nova Era, a Fibra Celulose e a Havana Química. Então, até 30 de junho, esses locais vão receber, então, esses agasalhos, essas doações. E aqui a Câmara Municipal, é bom aproveitar, também está fazendo uma campanha do agasalho entre os servidores que trabalham na Câmara, mas você também pode colaborar. A gente tem uma caixa aqui que está coletando os agasalhos, né, roupas, cobertores, também para doação, já que o inverno se aproxima. Estamos vendo aí a queda das temperaturas, já começa hoje um dia que já começou com chuva, noite fria. Muita gente aí vai precisar desse agasalho, desse cobertor que você já não usa mais. É verdade. Eu tenho um outro destaque também que amanhã, né, no sábado, estreia a colaboração de aceitação LGBT, essa semana, que é uma semana do combate à homofobia, né? Então eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema. O programa Colaboração, então, a Tamires, que cuida bastante da pauta desse programa, tem uma característica especial, que é um programa de grande reportagem, é o programa de grande reportagem aqui da TV Câmara Jacareí. O que é a grande reportagem, para quem está assistindo, para saber qual que é a diferença entre uma matéria normal, uma reportagem que a gente faz, que é mais... Eu já estou respondendo, mas vou deixar para você responder. Então, a grande reportagem, ela tem esse perfil mais analítico. Nós temos mais tempo, então, para desenvolver um tema e nós sempre vamos atrás de personagens, contamos histórias através. Então, o jornalismo, ele é muito factual, mas é importante também, nós temos espaços nas TVs, nos noticiários, para falar com mais propriedade, com mais aprofundamento de algumas questões. Então, a colaboração é esse programa que nós temos aqui na nossa TV, para falar então de questões de formas mais profundas, de apresentar dados e personagens da nossa cidade para vocês sobre questões importantes da atualidade. Então, com a estreia do Colaboração Aceitação LGBT no sábado, às 8 da noite, nós vamos ter 3 programas Colaboração na grade, que é o programa Colaboração sobre o parto humanizado, temos o programa Colaboração sobre a fé, e agora, dessa questão super importante, como a Patrícia disse, na semana em que se combate a homofobia. Patrícia, você que participou, você que fez as entrevistas, né? O roteiro, esse programa saiu aí. Como que foi a ideia desse programa? E conta um pouco pra gente. É muito interessante porque, assim, a princípio foi difícil reunir personagens para falar sobre o tema, porque é um tema um pouco complexo, assim, para as pessoas elas se sentirem à vontade a falar sobre isso, né? Então, o que a gente frisou e que achou bem interessante é a participação dos pais também nesse processo da aceitação até da própria pessoa, para se aceitar LGBT e os pais também aceitarem, né? Esse processo, como ele é importante para você se sentir aceito na sociedade também. Então, foi muito interessante e a gente estava falando também que essa semana a gente está na semana do combate à homofobia. E tem um site que chama Homofobia Mata, que é um braço do Grupo Gay da Bahia, que mostra, a gente está até passando no VT, que apresenta quantas mortes tem no ano, né, por crimes ocasionados pela homofobia.
Então, assim, é um número exorbitante. Só hoje, contando, né, desde o começo do ano, são 117 mortes. Esse site é um site bem forte, então eu não aconselho qualquer um a entrar, mas mostra os dados, né, quais pessoas foram mortas por crimes relacionados à homofobia. A gente tem um VT. É muito interessante, vamos passar, antes de passar o VT, também eu vi um dado essa semana, que o estado de São Paulo é o estado onde ocorre o maior número de crimes contra pessoas homossexuais. Mas, em toda a federação, o estado de São Paulo é o líder no ranking da violência, aí, da homofobia. Acho que é seguido pela Bahia em segundo lugar. A gente tem um pedacinho do programa, vamos ver aí. Falar um nada dele. Embora o Fernando seja um pouco tímido, às vezes assim, não demonstrar muito, mas a gente sabe o que a gente significa para ele. Eu falo a gente porque eu tô falando da família mesmo. E que eu desejo todo o sucesso do mundo para ele, porque eu sei que ainda ele tem muito ainda para conquistar. É um desejo de mãe mesmo, e que ele pode contar comigo para tudo que ele precisar na vida dele. É isso. Muito bem. Quem são esses personagens, Patrícia? Então, são a mãe e o filho. Ela faz parte do Mães pela Diversidade, um grupo muito bacana que é um grupo que acolhe as mães e os pais que estão nesse processo de aceitação, porque eles falam que não é o filho, aquele termo sair do armário, não é só o filho que sai do armário, os pais também precisam sair do armário e se aceitar na sociedade e mostrar, olha, sim, eu tenho um filho homossexual. Então, esse grupo Mães pela Diversidade, esse grupo acolhe os pais e ajudam também na luta, né, contra a homofobia. A Tamiris, ela tem um dado também. Tamiris, homofobia, ele não é considerado como um crime como racismo? Exatamente. Aqui no Brasil, na nossa Constituição, a homofobia em si, ela não é vista como um crime ainda. A gente tem um vácuo na nossa legislação. Por exemplo, se alguém hoje da comunidade LGBT sofrer algum tipo de insulto, algum tipo de violência, eles podem recorrer, devem recorrer às delegacias e fazer essa denúncia. Só que, mesmo se eles forem agredidos ou insultados, isso não será reconhecido como crime de homofobia. Então, esse vácuo na nossa Constituição, nas nossas leis, eles reforçam um preconceito que existe socialmente, porque aquela pessoa, ela não foi apenas agredida ou insultada, tem um motivo. E se a gente não combate esse motivo e não especifica, você contribui para o preconceito. Então, programas como esse, como colaboração, são importantes para trazer à tona essa luta que que precisa ser muito forte no nosso país. Bem, então, fechando. No sábado, às 8 da noite, a estreia. O programa fica na grade de programação. Você pode também conferir depois no YouTube e também no nosso Facebook. E o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, ele é o autor da Lei da Parada Segura, que foi votada e aprovada aqui na Câmara Municipal. Essa lei foi sancionada e ganhou a aprovação de muitas mulheres, que é o público-alvo dessa nova proposta. O texto visa justamente proporcionar maior segurança às mulheres que usam transporte público na cidade. Confira na reportagem de Patrícia Staffa. Entrou em vigor em maio de 2017 a Lei Municipal de autoria do vereador Paulinho do Esporte, que dispõe sobre a parada segura de mulheres em horário noturno no itinerário dos ônibus de transporte coletivo na cidade de Jacareí. Como a gente já tem acompanhado os índices de violência, principalmente contra a mulher, nós vimos a necessidade e para poder dar um pouquinho mais de segurança para a mulher, conseguimos elaborar esse projeto. Bairros aqui em Jacareí, o ônibus para muito longe, numa pista onde a pessoa tem que subir um morro, que tem mato lado a lado, até chegar ao condomínio. Isso eu considero perigoso. A nova lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite em que façam parte do trajeto da parada de ônibus, caso o local de desembarque ofereça algum tipo de risco à integridade da mulher. Não só para segurança, né, mas também porque a mulher ela vai se sentir mais segura, né, quando ela for sair para algum lugar, e aí ela não vai se preocupar em questão do horário de voltar ou se ela vai voltar sozinha ou não. Ela mesma vai se sentir segura, então isso é muito importante. Tem que ter uma lei que ampare a gente, né?
O desembarque das passageiras dentro do disposto na lei é permitido entre as 21 horas e as 5 da manhã e só poderá ser realizado em locais que sejam devidamente autorizados quanto à parada de veículos, respeitando a distância mínima de 250 metros entre o ponto regular de ônibus e o local indicado para a parada segura. A gente torce para que ajude um pouco mais, porque as mulheres que vêm da faculdade, que vêm da escola, que vêm do trabalho a partir das 9 da noite, a gente sente a dificuldade que elas têm hoje de atravessar uma avenida sozinha à noite. E também, não só a mulher, vai dar mais segurança para o motorista. Por quê? Porque o motorista, às vezes, ele até para já para a mulher, parava, né? Só que ele tinha medo de ser punido, porque não era uma lei. Então, com a lei agora, o motorista fica mais seguro. Aí ele pode parar com mais tranquilidade, pode esperar a mulher descer com cautela e até ajudá-la no caminho. Eu acho bom, né? Demais, né? Porque não arrisca a vida, porque tá cheio de ladrão, tá, as mulheres não podem ser a que ponto, já estão roubando. Então, quer dizer, as mulheres arriscam mais vida com os homens, né? Tudo bem, então, aí o projeto foi um projeto que teve muita aceitação, né, da comunidade, muitas pessoas parabenizando, que, como a matéria já explicou, mas a gente reforça. Então, a mulher ela vai ter o direito de solicitar que o ônibus pare fora do ponto, desde que seja no trajeto do ônibus, né? Isso facilita. A gente teve alguns casos de agressão aqui na cidade no mês de abril, eu acho. E isso acaba dando... A mulher se sente mais segura e, de fato, gera mais segurança. Ela pode descer um pouco mais perto do seu destino final, né? Evitar de descer num lugar que é muito escuro, deserto. A lei foi aprovada, já passa a valer. Então você que está assistindo, você já pode pedir para que o ônibus pare fora do ponto, dentro desses horários do que determina a lei. E essa lei é muito importante, a gente está falando, no fundo, é uma questão do combate à violência contra a mulher. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha aponta que no Brasil, cerca de 503 mulheres são agredidas por hora. 1 em cada 3 mulheres já sofreram algum tipo de violência, 10% delas sofreram ameaça de violência física e 8% ofensa sexual. O jornal O Vale divulgou, em matéria, que das 39 cidades do Vale do Paraíba, apenas São José dos Campos, possui abrigo para atender as mulheres vítimas de violência. Aqui em Jacareí, os números mostram que nos meses de janeiro a março de 2017, os casos de violência contra a mulher aumentaram em relação ao mesmo período do ano passado. Em contrapartida, em fevereiro deste ano, houve uma queda comparada a 2016. Muitos casos de violência, Tamiris, contra a mulher, e aí você vê essa importância dessa casa de abrigo. São José é a única cidade que tem. Muitas vezes a mulher é vítima de violência, ela não tem para onde ir, ela não tem família na cidade, isso acaba inibindo as mulheres a denunciarem o agressor, porque ela se vê numa situação muito desamparada. Então essas casas, Jacareí já teve essa casa no passado, existe aí uma mobilização para que isso volte a acontecer. Nós já noticiamos aqui que houve um encontro entre o promotor de justiça e da cidadania, o senhor José Luiz Bednarski, com a secretária de assistência social, também com a participação do vereador Paulinho dos condutores, para discutir esse tema, e esse é um tema que vem sendo bem discutido aqui na cidade de Jacareí, a criação de uma casa para amparar as mulheres vítimas de violência. Sim, e hoje nós temos a ONG, né, Espaço Mulher, que ela atua nesses casos, mas infelizmente nós não temos mesmo uma casa para acolher essas mulheres. E como a Patrícia disse, os dados eles são altos, sim, para quantidade de pessoas que nós temos, de mulheres que nós temos na nossa cidade. Nesse ano, os casos, nós temos os dados até março, e em janeiro foram 49 casos de violência, em fevereiro foram 55, em março 84. E ano passado, no mesmo mês de março, foram 46 casos, então, contados, né, pela polícia, pelas delegacias, e esses são, sim, números muito altos, e a gente precisa lutar contra esses problemas. Tudo bem. Bom, como eu já falei aqui hoje, começamos com chuva e frio. Será que teremos um fim de semana assim? Vamos conferir como fica a previsão do tempo da Climatempo para o fim de semana. E a chuva que começou
já na madrugada deve permanecer durante todo o dia. O sol não aparece nessa sexta-feira e a frente fria chega de vez. A umidade relativa do ar fica em 76%, com 92% de chance de chuva. A mínima fica em 15 graus e a máxima não deve passar dos 19. Amanhã a chuva dá um tempo, o sol aparece pouco entre nuvens. A umidade do ar fica em 58%, sem chance de chuva. A mínima fica em 18 graus e a máxima chega aos 26. E no domingo o frio volta um pouco para a cidade e traz de volta uma chuva forte. A umidade do ar vai marcar 68%, com 91% de possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 19 graus de mínima e 24 graus de máxima. E hoje se encerra a Semana do Pedestre. Promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, ela teve como objetivo a conscientização de pedestres e motoristas, com foco no uso da faixa. Aqui no município de Jacareí, ao longo de toda a semana, foram realizadas diversas ações pela campanha. Acompanhe uma delas com a nossa repórter Daniela Santos. Na tentativa de chamar a atenção e conscientizar motoristas e pedestres para um trânsito mais seguro, a Prefeitura de Jacareí realizou dos dias 15 a 19 de maio a Semana do Pedestre. A ação contou com a distribuição de cerca de 1000 panfletos, além de intervenções teatrais nas principais e mais perigosas vias da cidade. O gerente de Educação para o Trânsito, Jean Araújo, ressalta o foco da campanha e deixa um recado para os munícipes. Nesse mês a gente foca mais a segurança no trânsito com as ações diárias e mensais que acontecem de educação para o trânsito também. Pedestre, ele tem que ser visto pelo motorista ao atravessar na faixa. E o motorista sempre que aproximar da faixa, ir mais devagar e com mais cautela para poder evitar acidentes. E o fundamental, ter consciência e respeito. Com respeito a gente consegue tudo e com certeza um trânsito cada dia melhor e mais seguro para todos. E a Semana do Pedestre acontece até esta sexta-feira, dia 19 de maio. E ela acontece juntamente com a campanha mundial Maio Amarelo. Mas vale lembrar que a conscientização entre pedestres e motoristas tem que acontecer todos os dias. Somente em 2016, o trânsito jacareiense matou 48 pessoas, superando a taxa de homicídios dolosos, que é quando há intenção de matar, que chegou a 44. Em 2017, até março, foram registradas 4 mortes na cidade. A Organização Mundial da Saúde afirma que no Brasil há 23,4 mortes para cada 100 mil habitantes e estima que até 2030 o número de fatalidades nas estradas pode chegar a 1 milhão. Desta forma, o diretor teatral Carlos Rosa aposta no humor para fazer com que as pessoas reflitam um pouco mais sobre essa realidade alarmante. E as famosas músicas chicletes dão um toque a mais para que as melodias fiquem na cabeça das pessoas. A gente recebe uma pauta, né? Qual é o assunto que a gente tem que tratar, né? E o melhor enfoque para tratar desse assunto, a partir daí nos dão liberdade total. Procuramos músicas, as famosas músicas chicletes, aquelas que colam na cabeça. Então daí, a partir de uma escolha feita, a gente elabora o texto que é dito ali, tentando deixar o texto muito próximo da letra original, terminando com as mesmas rimas. Isso facilita, as pessoas saem cantando junto. Mas será que as pessoas nas ruas ficaram mais atentas após a campanha? O trânsito, se você analisar bem, a diferença de um carro, de uma bala, é só o peso, né? Então é muito importante qualquer tipo de conscientização. E essa é muito divertida, né? E nós, motoristas, antes de tudo, somos pedestres. Precisamos realmente nos conscientizar. Achei importante respeitar a faixa de pedestre, porque se a gente não respeitar, né, fica complicado, né? A prefeitura conta ao todo com 40 agentes de trânsito e 4 deles ficaram efetivamente responsáveis pela campanha. Esta ação acontece em média 2 vezes ao ano, dependendo da necessidade. Quanto aos altos índices de acidentes em Jacareí, o Poder Executivo informou que estudos estão sendo realizados para futuras intervenções nos locais mais perigosos. E seguimos falando de trânsito. Agora é hora de você conhecer a localização dos radares móveis em Jacareí. Hoje, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas São Jorge, Elmira Martins Moreira, Lucas Nogueira Garcês, Avenida das Letras e Maria Augusta Fagundes Gomes, e na Rua Padre Eugênio. A
Amanhã, sábado, os radares estarão nas avenidas Ademar Pereira de Barros, Presidente Humberto Castelo Branco, Pensilvânia e na rua Tiradentes. No domingo, os radares estarão nas avenidas Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I e na rua Expedicionário Armando Cavalcante. Vamos conferir também como está a movimentação dos nossos atletas e equipes. Veja na agenda esportiva, desculpe. Oi, gente, tudo bem? Neste sábado, dia 20 de maio, no campo balneário, aqui mesmo em Jacareí, a equipe de rugby da cidade enfrentará o time do Poli a partir das 3 horas da tarde, em partida válida pela primeira divisão do Campeonato Paulista da modalidade. O Jacareí está na 3ª colocação com 20 pontos, logo atrás do Poli e do São José, com 28 e 21 pontos respectivamente. Já na categoria M19, o time jacareiense jogará no domingo, dia 21, e fará um clássico contra o São José. O horário do jogo ainda não foi definido. E a categoria Sub-19 do basquete masculino de Jacareí entrará em quadra no próximo sábado, dia 20 de maio, contra o projeto Bis Mackenzie Tamboré. O confronto será às 13 horas no Educa Mais Centro. A categoria Sub-13 também jogará neste fim de semana no mesmo local, porém um pouco mais cedo, às 11 horas da manhã, contra o mesmo adversário. E já a categoria Sub-14 do basquete de Jacareí jogará às 9 horas da manhã também contra a equipe do Mackenzie. E as inscrições para a primeira corrida noturna de Jacareí continuam abertas. O evento, que acontecerá no dia 8 de julho, que é um sábado, terá largada a partir das 7 horas da noite lá no Parque da Cidade. As inscrições podem ser realizadas pelo site minhasinscrições.com.br. E por hoje é só, pessoal. Um ótimo fim de semana a todos. Tchau! E no próximo bloco, vamos ver que a Prefeitura realizou 2 chamamentos públicos para transferir a gestão do Sistema Integrado de Medicina, o SIM, e da Unidade de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua para organizações sociais. E o diretor de Cultura da Fundação Cultural, o Wagner Rodrigo, estará aqui com a gente. Tamires, muito obrigado pela sua participação no primeiro bloco. Eu que agradeço, Elton, agradeço também você, Patrícia, e o pessoal que acompanhou a gente em casa. Muito bem. Já voltamos, é daqui a pouco. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, já está conosco o diretor de Cultura da Fundação José Maria de Abreu, o Wagner Rodrigo da Silva. Bom dia, Wagner, muito obrigado. Bom dia pelo convite aí. Sempre, várias vezes esteve aqui na condição de artista, de produtor cultural, agora a primeira vez como agente público. Qual que é a principal diferença que você tem percebido nessa tua trajetória aí ao longo desse ano como agente público, como servidor público lá na Fundação e não mais só como artista? Eu acho sim, a minha experiência e a bagagem como produtor cultural está me ajudando muito em pensar em política pública para a cidade, né? Então eu consigo agora ter essa visão que muitas vezes eu acho que alguns gestores públicos não têm, essa visão técnica do que o produtor necessita para o dia a dia, para o seu trabalho. E eu acho que é isso que eu tenho trazendo na gestão. E na gestão agora tem um outro olhar, também, que é a questão do orçamento, a dotação, entender todas essas nomenclaturas, PPA, LDO, LOA, como que funciona a questão de verba, a limitação que a gente tem. Mas eu acho que o que ajuda muito é a gente ter participado, de certa forma, eu sou produtor cultural ainda, e agora como gestor tenho essa visão mais ampla de como que a gente consegue atingir tanto a questão da formação de política cultural na cidade, mas também como a questão da que a gente chama de atividade fim, que é a população ter acesso à cultura, a bens artísticos e atividades culturais na cidade. Como é que está o cenário cultural aqui em Jacareí? Assim, as pessoas têm consumido mais cultura? Como que você observa? Eu acho assim, Jacareí é muito rico em cultura, em artistas e assim, naturalmente existe uma cultura independente que a gente chama na cidade, né? A gente tem vários eventos acontecendo, como um que eu conheço, o Jacareí Arte, e outros eventos que tem na cidade, outros produtores. A gente tem o Cultura no Morro, a gente tem o Espaço das Artes Carlos Guedes. Então a cultura em si, ela acontece naturalmente, assim. Eu sinto que agora a gente, como Fundação Cultural, esse ano está se reorganizando para ter espaço para esses grupos, para esses artistas participarem das nossas ações. Então agora, por exemplo, o próprio nosso prédio, que é a diretoria de cultura na parte ali do centro da cidade, era um prédio totalmente voltado ao departamento
público no sentido de ter funcionários nas salas. E a gente conseguiu já liberar 2 salas. Então, uma das salas já acontece oficina de literatura, na outra tendo oficina de elaboração de projetos. Tem um espaço que o pessoal às vezes usa para reuniões. A gente tem um complexo do Pátio dos Trilhos, que a gente voltou com a Domingo Sertanejo. A gente está retomando a questão da Sala Mar-o-Lago, a gente está retomando a programação da Sala Mar-o-Lago. Então a gente vê que assim, tem uma cultura efervescente na cidade que acontece naturalmente. E agora a fundação, a função dela, eu até brinco, muitas vezes a função do Estado é não atrapalhar. Não atrapalhando, a cultura já existe, a arte já existe. O que a gente tem que ser é um facilitador para que isso apareça mais e as pessoas tenham acesso a essa arte, a essa cultura da cidade. Muito bem. Bom, a Prefeitura de Jacareí anunciou 2 chamamentos públicos para transferir a organizações sociais a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde do Sistema Integrado de Medicina, o SIM, e também da unidade de pronto atendimento do Parque Meia Lua. O valor do repasse para essas 2 unidades vai totalizar R$20 milhões anuais. Veja mais detalhes na matéria. As futuras gestões do Serviço Integrado de Medicina, o SIM, e da Unidade de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua serão realizadas por organizações sociais. Os novos contratos foram anunciados por meio de chamamentos públicos, divulgados em cerimônia no Paço Municipal, na última sexta-feira, dia 12, e publicados no Boletim Oficial do município. Para o prefeito, esse será um novo modelo para melhorar a saúde na cidade. Estamos melhorando a estrutura dos atendimentos. Inauguramos o UPA infantil. Em janeiro, o UPA da Avelino vai ser UPA adulto também. Estamos lançando hoje um novo modelo para funcionamento do UPA do Parque Meia Lua, para garantir uma maior qualidade no atendimento. E o SIM, para garantir celeridade e qualidade no atendimento, sobretudo que o atendimento seja completo, consulta e exames. É preciso que o paciente entre no SIM e saia de lá sabendo o seu diagnóstico e o seu tratamento. A secretária de Saúde, Rosana Gravena, reforçou que essa não é uma terceirização da saúde e, na solenidade, também explicou que os servidores destas unidades continuarão ligados à folha de pagamento da Prefeitura. É um modelo de gestão, né? É filantrópica, ela não tem fins lucrativos, né? E ela é um modelo que você consegue flexibilizar melhor as necessidades do usuário, né? Se você precisa, por exemplo, se você contrata um médico 40 horas para uma especialidade e passa um tempo, você não tem mais demanda para aquele profissional, né? Você não consegue tirar esse profissional dali. E a OS sim, a OS eu falo assim, eu tenho 40 horas para atender, mas eu preciso de 80 por semana daquele profissional, eu chamo de imediato um segundo profissional para suprir essa demanda. Ou sim, ele já estava com metade dos profissionais terceirizados, né? Essa terceirização venceu o contrato, né? Foi feito um contrato emergencial que termina agora dia 20 de julho, então a gente tinha que tomar uma atitude para repor esses funcionários. Mas não só repor, a gente necessitava de mais funcionários, né? Mais profissionais médicos e vamos ter várias especialidades a mais que não tínhamos. Nós vamos implantar no SIM como funciona hoje os exames do Estado. Esse é o mesmo modelo do AME que nós estamos implantando no SIM. Essas 2 mudanças vão significar muito para a qualidade do atendimento de especialistas. Essas são as prioridades da nossa administração no tocante à saúde para este ano. No evento foi apresentado um breve raio-x com os números atuais, elaborados a partir de dados da Secretaria da Fazenda e visitas às unidades. Pelo novo sistema, estão previstas as realizações de 200 pequenas cirurgias e o aumento de 12 para 18 mil atendimentos por mês. Com base nas premissas que o prefeito e a secretária determinaram como pilar do trabalho, foi feito o levantamento de dados com a série histórica de cada unidade, né, com as informações em loco da unidade, visitando, conversando com os servidores, dados financeiros obtidos pela Secretaria da Fazenda, e com isso foi feita uma formatação daquilo que é hoje, né? Levantando o custeio de cada unidade hoje quanto custa. Com base nisso foi feita a análise das demandas que a Secretaria de Saúde tem, que o paciente tem, demandas reprimidas, demandas de entrada por determinadas especialidades mês a mês, e com base nisso foi feita a formatação da proposta. Para a gestão do SIM, a verba anual será no valor de R$ 13.615.000. Já para o UPA do Meia Lua, a verba destinada será de R$ 6.650.000. Os 2 contratos têm validade de 1 ano, prorrogáveis por até 60 meses.
Para o prefeito, é o valor necessário para gerir e também equipar essas unidades. Você precisa cortar no supérfluo para sobrar dinheiro para investir no que é essencial. E saúde e educação é impossível cortar. Muito pelo contrário, este ano já nós vamos investir bem mais do que a administração passada. Na saúde, na educação, porque são os dois serviços que precisam ser prestados com qualidade para a população. No SIM, que é um centro de especialidades, o novo contrato vai permitir compra de equipamentos para exames de ultrassonografia, raio-x, eco e eletrocardiograma. E no Meia-Lua, além da compra de equipamentos, haverá também necessidade de melhoria e ampliação da unidade, que, segundo a secretária, atualmente não cumpre bem as funções de urgência e emergência. Na realidade, ela não cumpre a função de unidade de pronto atendimento, porque ela não tem aparelhagem suficiente para fazer o diagnóstico e o tratamento no local. Então, ela funcionava mais ou menos como uma unidade 24 horas de um atendimento de consultas de pequenos problemas. Qualquer maior problema tinha que ser encaminhado para a cidade, para fazer um raio-x, para fazer um exame de sangue, né? E acredito que 90% dos problemas nós vamos resolver lá. Lá é uma população de 30 mil habitantes, isso desafoga muito a região central, a Santa Casa, né, se você der resolutividade para os procedimentos que têm que ser realizados. As OS interessadas poderão enviar documentação até 14 de junho à Comissão de Qualificação de Organizações Sociais na área da saúde. O chamamento público já entrou hoje, né, e a gente tem um prazo de 60 dias para começar a OS. E atenção, amanhã, dia 20, todas as unidades de saúde da cidade e unidades médicas de saúde da família realizam a campanha de prevenção ao câncer do colo do útero. É das 8 da manhã até as 4 da tarde. E mulheres de 25 a 64 anos podem realizar gratuitamente o exame conhecido como Papa Nicolau. O exame detecta o câncer no colo do útero, o terceiro tumor mais frequente na população feminina. E voltamos agora, à nossa discussão com o Wagner Rodrigo da Silva, do diretor da Fundação Cultural. Ô Wagner, fala pra gente, hoje terminam os prazos para as inscrições para o credenciamento de artistas para apresentações musicais em eventos realizados pela Fundação, né? Que tipo de eventos? Então, esse credenciamento de músicos é um credenciamento, quem está cuidando do diretor de eventos, o Neto Alves, que é voltado mais para o Domingo Sertanejo e também para o projeto do Baile de Terceira Idade, tá? Que é um projeto que a Fundação tem de cadastramento de músico. Mas qualquer músico pode aproveitar esse credenciamento para estar credenciado e cadastrado na Fundação, porque quando surgir algum outro evento, ele pode ser chamado por esse edital. Assim. Então é interessante não as pessoas que sejam músicos, que queiram tocar na Fundação em eventos, estar se cadastrando nesse edital. E aproveitando também, isso é um edital que tem a ver mais da minha área, né, que é esse que eu falei do Neto, hoje encerra o edital de circulação de artes cênicas. E foi pela primeira vez na cidade que foi criado esse edital. E, de certa forma, é um edital inovador, porque é um edital que não responde apenas à cidade de Jacareí, ele compreende toda a região, é o metropolitano do Vale do Paraíba. Então, grupos de Taubaté, São José dos Campos, Pindareias, São José do Barreiro, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, pode se inscrever. E a gente está tendo uma aceitação interessante, porque qual que é a ideia? Assim, o mais legal desse edital é que não foi uma demanda nossa, foi um edital que saiu junto do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é um conselho que existe na cidade, da Comissão de Arte Cênica dessa necessidade. Eles vinham desde 2015 tentando esse edital. São José dos Campos tinha feito dele em 2015, e reiterando com a gente, quando a gente entrou, foi uma das primeiras pautas que a gente assumiu. Então foi um edital, além de ser inovador no sentido do primeiro da cidade, é um dos primeiros editais que é feito junto com a classe artística. Então, tiraram uma comissão de atores, de diretores culturais na área de artes cênicas e a gente sentou junto e criou esse edital. Então, bacana, quem quiser se inscrever ainda tiver com todas as documentações, até às 17 horas, 5 horas da tarde, hoje na Fundação Cultural. E o prêmio são para 8 grupos se apresentarem durante um ano, até abril do ano que vem, um pouco menos de um ano, 3 espetáculos no workshop pela cidade. Olha só, ainda dá tempo de correr, então. Wagner, a gente pensa a cultura, ela tem várias dimensões, porque a cultura, ela tem um diálogo com todas as secretarias, né? A gente fala em desenvolvimento, a gente fala de uma economia, tem uma cadeia produtiva da cultura, você falou dos grupos de teatro, tem iluminadores, tem figurinistas, tem muitas pessoas que têm a cultura como meio de vida, né? Então os músicos, existe uma economia aí. Como que você, como agente cultural no poder público, você enxerga isso e qual que é o papel que o poder público tem para estimular e fomentar essa economia da cultura? Então, a questão da economia e cultura, algumas pessoas chamam também de economia criativa, economia de conhecimento, é uma coisa que eu tive mais próxima, assim, de conhecer esse conceito em torno de 2009, 2010, quando eu estava estudando em São Paulo.
E uma coisa que eu tentei trazer para Jacareí naquela época é você conversar com o pessoal, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria, nem conhecia esse termo. E é uma coisa que já em 97, na Inglaterra, eles perceberam que alguns trabalhos das indústrias vão deixar de existir. Então, quando alguém fala, às vezes, por exemplo, que os empregos estão tudo indo para a China, mas não é só emprego que está indo para lá. Alguns empregos deixaram de existir, alguns empregos operacionais. E o que está suprindo hoje em dia é a economia criativa, é o conhecimento, são as startups, aplicativos. Se a gente for pegar a própria TV Câmara aqui, quantas pessoas trabalham questão do audiovisual aqui? Qual a cadeia produtiva aqui? É uma pequena empresa na cidade. E eu acho que a gente tem essa visão que a cultura não é só a questão da qualidade de vida, da atividade fim. Também é interessante, mas muitas pessoas Ou do lazer, que é muito pensado como lazer. Cultura... Como lazer. Quanto política pública, às vezes é isso, levar cultura para o bairro. Não, o bairro tem cultura. A cultura está na cidade. Assim. Então a gente tem que propiciar à população a questão das atividades culturais, teatro, música, shows, mas a gente tem que começar a ver a economia da cultura, ou seja, que muitas pessoas vivem disso. Então a gente pensa numa cadeia, por exemplo, que você até citou, vamos falar aqui da TV. Você tem um cara que cuida do áudio, um cara que cuida do GC, geração de caracteres, tem pessoa que pensa na arte, tem pessoa que faz a produção, tem um jornalista. Então toda uma cadeia, depois tem que ser compra equipamento, você faz a manutenção do equipamento, você tem todo um entorno. Quando a gente começa a colocar isso em outras secretarias, eu acho que começa a entender que a cultura, ela pode ser um desenvolvimento econômico de uma cidade. A cultura, muitas vezes, se você tem por exemplo, vamos pensar numa cidade que consegue trazer audiovisual. Hoje o audiovisual é uma das maiores indústrias do mundo. E quando a gente pensa em audiovisual, a gente pensa em grandes cinemas. Hoje o youtuber, que é uma profissão que há 8 anos atrás não existia, e hoje eu conheço algumas pessoas youtubers em São Paulo, tem uma equipe de 20 pessoas trabalhando. E são coisas novas que eles precisam de um pequeno estúdio. Então, como que a gente, enquanto poder público, a gente propicia isso? Talvez daí uma coisa a escala maior, questão do Estado e do governo federal, a questão de empréstimos a juros menores. E eu, por exemplo, antes de eu estar aqui, eu sou produtor cultural. Eu dou oficina, dou consultoria. A minha produtora aqui em São Paulo, eu fiz vídeos para o Congresso Mundial de Turismo Social do SESC, que a minha produtora aqui contratei gente daqui, do Vale, para a gente trabalhar em São Paulo, gravar no estado de São Paulo todo. Então eu vejo que a gente precisa, nessa conversa com as outras secretarias, a gente começar a perceber que a cultura não é apenas fim, mas ela pode ser uma forma de renda. Eu acho que um lugar que tem dados muito interessantes é a FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. E lá eu consegui entrar pelo site deles, entrei um básico lá para o Jacareí, vi que tinha umas 40, 50 pessoas com dados que eles pegam de KENAI, cadastro de empresa, que é média do audiovisual de 3 a 3.500, às vezes, o salário das pessoas que trabalham com isso. Quando a gente pensa em audiovisual, eventos sociais, casamento, ou seja, é um trabalho muito mais qualificado do que outros. E dificilmente isso vai deixar de existir, porque o registro fotográfico, audiovisual... Só ampliando, né? Suportes, a tecnologia vai barateando também, mais pessoas começam a ter acesso à produção. Não só ser um telespectador, mas produzir para um canal no YouTube, para o Facebook. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos criar Jacareí, a questão de corte e costura. Pô, é muito interessante corte e costura, mas corte e costura, qualquer lugar pode fazer corte e costura. Como que eu agrego valor e vira designer de moda? Como que eu agrego valor e não é só uma roupa que eu faço para uma grande marca, mas eu penso numa marca que as pessoas veem. A questão do artesanato, a questão da arquitetura, o turismo, está tudo dentro dessa questão da economia criativa. Eu acho que a gente precisa mudar o nosso olhar enquanto gestor público, agora eu estando do outro lado, eu já tinha esse olhar, estou trazendo esse olhar, a gente perceber que é para além da atividade fim. A atividade fim é uma consequência. Eu acho que a Fundação é uma das únicas secretarias, assim, outras também, que a gente pensa tanto na população, tanto nas pessoas que produzem também. Então a gente está nesses dois lados. Então vamos dar uma pausa na conversa com o Wagner, mas continuando falando de cultura, porque eu vou contar para vocês detalhes da agenda cultural para o fim de semana. Olá, chegou a sexta-feira e a programação cultural para Jacareí e região para esse fim de semana está demais. Para não perder o costume de todas as sextas, hoje tem circuito de arte urbana no Pátio dos Trilhos com batalha feminina, a partir das 18 horas. No Educa Mais São João, teremos o tradicional baile da terceira idade com Carlos e Gil, a partir das 19 horas. Já no sábado, logo pela manhã, o Centro de Solução em Saúde oferecerá às 9h30 uma aula aberta de pilates solo no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. Você só precisa levar uma canga, uma toalha ou um tapete de yoga. À noite, na Sala Mário Lago, tem show Incrivelmente, uma apresentação de hipnose, às 20 horas, e os ingressos podem ser retirados 30 minutos antes no local. E nesse sábado, a partir das 20 horas, também começa a 21ª Festa da Padroeira Maria Auxiliadora dos Cristãos, no Parque Meia Lua. A festa vai até o dia 28 de maio. No domingo, às 10h30 da manhã, você poderá contemplar um show do Vitor Mendes no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. O show traz influências de MPB, música regional, folclórica e jazz.
E para finalizar o fim de semana, tem show de Libinha e Eliana na festa do Jardim Primavera às 20 horas. Essa foi a programação para o fim de semana. Compartilhe conosco pela nossa página da TV Câmara Jacareí no Facebook como foi o seu fim de semana nesses eventos. Um beijo! E amanhã também tem o 3º Festival de Coxinha Vegana. É a partir das 4 da tarde nas dependências do Colégio Antônio Afonso, na rua 15 de novembro, 140, no centro. O evento vai ter algumas novidades em relação aos 2 anos anteriores, como parcerias com ONGs e institutos Novos Sabores, e quem for vai poder conferir artesanato, cosméticos, doces e produtos orgânicos. Então é isso, vocês estão convidados a comparecerem e experimentarem essas coxinhas veganas, né? Tem também cosméticos, quer dizer, toda essa questão do orgânico também a gente está falando de economia, também é um novo campo da economia, porque não é só a comida, né? Tem roupas, tem todo Mas a própria a gastronomia, ela está dentro da economia criativa, que a gastronomia a gente entende como tem essa parte para criação de também. Criação, então esse que é a grande diferencial quando a gente fala de cultura, economia criativa, a arte. E quando você pensa em gastronomia, é criação. E a gastronomia nossa, da nossa região, a questão própria vegana, tem toda uma... eu vou usar um termo, às vezes parece indústria, mas assim, é todo um processo, uma cadeia produtiva que as pessoas que trabalham nesse dia, que pensam no evento. Então acho que é interessante a gente começar a pensar para além. Não só na caixinha do vender o produto, mas como fazer isso, né? Wagner, como que você avalia a importância dos artistas de rua, né, nas cidades? Porque em algumas cidades do Vale está tendo bastante polêmica entre proibirem, né, as apresentações dos artistas de rua. Como que você avalia a importância? Eu acho assim, a gente às vezes precisa tomar cuidado e não ser hipócrita, até usar isso, é que a gente acha lindo quando a pessoa vai para outro país, voltei da Europa, achei lindo lá no metrô, a pessoa tocando, um semáforo, fui para Buenos Aires, achei não sei o que lá. E posta quando chega, vídeo, né? acha bonito, que legal, um artista, que legal, andei, saí do metrô, uma pessoa, daí quando vai na sua cidade não pode. A gente precisa também entender como que acontece isso. Então eu acho assim, eu não sou contra a atividade enquanto eu, Wagner, enquanto o poder público, às vezes a gente precisa tentar entender como que está acontecendo isso. Eu acho muito legal, às vezes, a gente tem um cadastramento, não no sentido de proibir ou desproibir, mas quem são essas pessoas? Por que elas estão na cidade? Qual que é o trabalho? Né? Uma vez eu vi um artista num semáforo aqui de Jacareí, isso alguns anos atrás, acho que ali da cadeia pública, da delegacia. Depois eu vi ele num projeto no Parque Vicentino Aranha, ele se apresentando. Então, quanto que a gente, enquanto poder público, eu sei que a pessoa está ali, e a gente pode ajudar essa pessoa a se profissionalizar também, de pensar em outros projetos. Então, assim, a gente, assim, nesse sentido, eu não sou contra. Talvez até tentar entender aonde que pode acontecer, aonde que não, às vezes tem algum problema, o que pode fazer, né? Às vezes você está lá no semáforo, a pessoa está fazendo malabares com faca, fogo, alguma outra coisa, que às vezes, em qualquer lugar, você tem um perigo de quem chega perto, às vezes está muito próximo, aonde que ele pode fazer tal tipo de atividade. Então, talvez pode ter uma normatização. Mas nesse momento, assim, teoricamente, eu não sou contra. Wagner, quando a gente fala em cultura, sempre existe um hiato grande entre o conceito de cultura teórico, que é muito abrangente, tem a ver com os nossos hábitos, com a nossa alimentação, nossa roupa e tudo isso, e cultura enquanto erudição, né? Às vezes a gente escuta no senso comum, fala, essa pessoa não tem cultura nenhuma, porque não estudou, ou porque não frequentou uma escola. Então são conceitos... Na verdade, é uma interpretação equivocada da ideia de cultura. Mas muitas vezes o poder público também colabora para essa confusão quando faz escolhas, né, como a gente estava falando, de termos como levar a cultura ao bairro, ou promover a cultura de uma cidade, né? Resgatar a cultura. Ou essa história que você falou de você sair na Europa do metrô e ter um cara tocando violino. É muito legal porque é violino. Você sai aqui tem um cara tocando pandeiro, de repente não vai ser tão interessante. Então tem essa distinção entre a alta cultura, a baixa cultura. Como que você, como agente público, você vê essa questão e qual que é o papel que vocês na Fundação têm para ajudar a disseminar uma ideia de cultura mais abrangente e mais perto do que é de fato a ideia de cultura? Então, quando a gente fala nesse sentido na Fundação, a gente pensa em políticas culturais para a cidade. A gente tem um plano municipal de cultura, que nesse plano, teoricamente, a gente está tentando agregar todos esses setores da cultura. E para além dessa cultura, quando a gente fala, né, a alta cultura, uma outra coisa assim que fica elitista, a gente tem que todo mundo tem que ter acesso a todo tipo de cultura, todo tipo de arte, assim. Então, enquanto poder público, a gente constrói, por exemplo, teve a construção de classe artística, foi aprovado ano passado o Plano Municipal de Cultura, a gente tem o Conselho Municipal de Cultura, que dentro do Conselho Municipal de Cultura tem uma cadeira de culturas populares, tradicionais, tem o pessoal envolvido em artes cênicas, tem o pessoal do audiovisual, então a gente tenta, enquanto poder público, a atingir isso. E aos poucos, assim, eu acho que se a gente começa a criar esse diálogo, a gente tentar não desmerecer. Então, quando vai, por exemplo, no Suassuna, esse tipo de arte, as pessoas às vezes até se assustam de querer ir para lá porque acham que aquilo não te pertence.
Então, eu acho que é um dever nosso de trazer coisas mais populares, não no sentido de menos, mas no sentido que, sim, as pessoas às vezes se veem mais naquilo e entram naquele teatro. Quantas pessoas que às vezes não conhecem o Teatro Arena Suassuna? Quantas pessoas não conhecem a Sala Mário Lago? Eu te garanto que tem gente que não vai porque não sabe, acha que não sabe se comportar num espaço daquele. Eu tive uma experiência pessoal, eu lancei um livro e alguns alunos me falaram que não foram porque nunca foram num lançamento de um livro e não saberiam. Então, parece que é um espaço, como você falou, que é meio proibido, é para algumas pessoas. É como se tivesse regras de etiqueta. Né? Eu acho que assim, olha o jeito que ele está ali, ele está conversando. As pessoas nunca foi pro teatro, ela vai conversar. Às vezes num filme ela vai conversar, assim, quem que é eu para falar que ela está fazendo errado? Assim, ela não teve acesso àquilo. E aos poucos ela vai estar se educando, mas não se educando no sentido, caixinha, ela tem que fazer isso. Não, ela começar a entender que ali tem que ficar mais quieto. Mas quem que sou eu pela primeira vez que foi? Imagina ela feliz, tirando o seu selfie ali dentro do teatro. E quanto que muitas pessoas já têm aquele olhar pejorativo, nossa, olha, caipira. Cara, graças a Deus eu sou caipira, sou do interior, a gente tem que assumir mais essa caipirice nossa e perceber que a gente é uma coisa da cultura nossa, como tem o caiçara, o quilombola, o caipira a gente tem que deixar dessa coisa de pejorativo, né? E quase assim, ó, aquele cara caipira. E até pegando nisso, né, pegando um ponto que a gente está falando, que é o caipirice nossos mais conhecidos e produtores culturais, que é o Mazzaropi. Né, o quanto que ele conseguiu pegar o cinema... Grande empresário. O grande empresário. Então o cara ia da ponta, negociava, captava recursos, tinha estúdios, depois fazia distribuía, depois fazia um filme que batia qualquer filme de fora. Isso na década de 70, sem incentivo fiscal, sem Ancine, sem fundo setorial do audiovisual, sem nada. O quanto que a cultura e a arte se distanciou dessa população. Eu acho que é uma coisa, agora eu coloquei o quanto produtor cultural também. E nesse tipo, passou aqui, né, o projeto Ofício de Jacareí, que é documentários, e quanto que esse documentário parece mais culto, mas quanto atingiu pessoas simples quando passou aqui na TV Câmara, que outras pessoas teve acesso, não só a pessoa que assiste na internet. Você vai pegar pessoas mais velhas e assistir aquilo, documentário, 1 minuto sem falar nada, e o quanto que você vê que emocionava as pessoas. Então, como que a gente, às vezes, como produtor, está distante disso também? A gente precisa rever, não nivelar nossa arte por baixo para atingir, porque eu acho que é um grande besteira pensar nisso, mas tornar acessível, não quer dizer deixar sua arte pior, você tem que tornar ela acessível. Sim. Falando em tornar a arte acessível, vocês estão com um projeto de um workshop agora para segunda e terça-feira, né? Ouvindo o Cinema, que as inscrições começaram ontem. Você pode falar um pouquinho sobre o seu workshop? Então, é o Beto Estrada, que é um profissional de Goiás, que está essa semana aqui em São Paulo. A gente conseguiu uma parceria do Governo do Estado pela Poesis. E de segunda e terça, então foi até de última hora, então as inscrições estão online, então você entrar no site da fundaçãocultural.com.br, tem um link para inscrição. O workshop vai ser segunda e terça-feira, das 18 às 22 horas, na prédio de diretoria de cultura. E para a área de audiovisual, a gente pretende ainda até o final do ano trazer mais uma oficina de produção executiva. Então deixo até o convite aqui para a TV Câmara depois, outras pessoas quiserem participar. E vai vir uma profissional de São Paulo sobre escrita de projeto, produção de audiovisual no Brasil. E a gente está querendo para o segundo semestre ter outras oficinas na área de audiovisual e de outras áreas também. Até legal citar essa parceria com a Poesis, a gente está com várias oficinas que a gente está trazendo. Então nesse momento está tendo uma oficina de elaboração de projetos culturais. A gente vai trazer uma oficina também voltada a patrimônio. E provavelmente uma oficina voltada à cultura urbana, voltada um pouco para grafite. Muito legal. Bom, Wagner, nosso programa chegou ao fim. Eu deixo aqui os teus encaminhamentos finais, aí o teu recado para a população que está nos assistindo. Então, eu queria agradecer primeiro ao convite de vocês, né? E avisando também que a gente está com uma programação ativa na Sala Mário Lago, então toda quarta-feira tem um Ponto Miss. Esse mês a gente tem ainda os melhores minutos do Ponto Miss e tem também a questão do Sessão Mazzaropi, a gente acabou de falar do Mazzaropi, é só colocar que a sala lota, né? A gente está, a cada 15 dias a gente está tendo o Sarau Nandi, que é um coletivo aqui da cidade também. E agora amanhã a gente vai ter um show incrivelmente hipnose, um show de hipnose na Sala Mário Lago gratuito. Amanhã? Amanhã. Que horas? Às 20 horas, na Sala Mário Lago. E na quarta-feira a gente vai ter o Teatro da Casa Verde, junto parceria, a gente está falando de parceria com a Secretaria de Saúde, no mês da luta antimanicomial. Então a gente vai ter uma apresentação às 10 horas da manhã e outra às 20 horas. Muito legal. E fique atento que a partir de mês que vem a gente vai ter surpresa aí para a Sala Mário Lago também. Legal, Wagner, obrigado. Obrigado a você também que acompanhou o Bom Dia Jacareí dessa sexta-feira, 19 de maio. Agradeço a participação da jornalista Tamires Vick no primeiro bloco, também da minha colega Patrícia e, é claro, do Wagner, mais uma vez. Agradeço também ao Fabrício, lá, o presidente da Fundação Cultural, que sempre está nesse contato direto com a TV Câmara. Reveja a nossa programação no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você também fica por dentro de todas as notícias do Poder Legislativo Municipal e de nossa grade de programação no site da Câmara Municipal de Jacareí.
Hoje, à 13h, Daniel Mendes vai trazer as notícias no Notícias de Jacareí, que também será a partir de hoje ao vivo aqui na nossa programação. Então, Notícias de Jacareí, hoje à 13h, o resumo de tudo que aconteceu na semana aqui na Câmara Municipal e na cidade de Jacareí. Já no domingo, Gente em Destaque com o jornalista Rodrigo Romero. Ele conversou com o também jornalista e escritor Jorge Caldeira, autor de diversas biografias de nomes importantes do Brasil, como Noel Rosa, Barão de Mauá e Júlio de Mesquita. É um escritor super importante aí, com destaque nacional. O Rodrigo bateu um papo com ele sobre sua obra, sobre esses personagens também que ele biografou. Então, a gente tem um convite aí do Jorge para você. Com a família tanto do Júlio Mesquita como de algum outro seu biografado, o senhor teve algum contato, algum problema? Na verdade, eu não fiz contato. Quando eu resolvi escrever a biografia, óbvio que eu conhecia a família, porque eu tinha trabalhado no jornal, mas eu pensei e falei, bom, se esses caras forem me censurar, vão ter que me processar, e aí vai ser uma grande propaganda para o livro. Mas, além disso, eles são jornalistas, eles sabem que o jornal publica a opinião de muita gente, aquele é um jornal plural, eles sabem que isso não teria problema. Então, se eu não tivesse proximidade com a família, eu não teria acesso à documentação. Se eu tivesse que pedir autorização à família, eu não faria. Então, enfim, esse foi o jogo. Para minha sorte, enquanto eu estava escrevendo, o Supremo liberou as publicações, então eu deixei de necessitar de uma autorização no momento de publicar. Foi um dia antes do lançamento, não foi? Foi nas vésperas do lançamento, finalmente o Supremo liberou. Então, eliminou o meu risco. Eu acho que o risco era pequeno, mas existia. Muito bem, você viu aí um pedacinho da entrevista do Jorge Caldeira com o Rodrigo Romero, nosso repórter polêmico da TV Câmara Jacareí. É no domingo, às 20h, com reprise às 23h. Não perca. Deixa o nosso abraço aí para Alice lá do Secap, a Magali e a Ellen, que faz aniversário hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Voltamos na segunda-feira. Até lá.